jamendo.com. Bom dia, igreja abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estarmos juntos, louvando, bendizendo, adorando, fazendo entrega pessoal a este Deus que nos chamou à existência a nossa vida, nos tirou de um tremendal de lama e que nos colocou de pé e falou: tu estás limpo? Ele disse: vem para fora, desatai, deixai-o ir na minha presença. Na minha presença, há delícias sem fim, diz o Senhor, para a tua vida. A bondade do Senhor, elas nos persegue, nos guarda, e as suas misericórdias não têm fim. Que bom que você veio hoje na casa do Pai. Que bom que, apesar de todos os problemas que te rodeiam, você sabe que tem um Deus acima disso. E se alguma situação não saiu de acordo com o que você aguardava, o que você esperava, Deus tem o comando. E Ele sabe por quê. Nós não podemos negligenciar o poder que veio do alto para nossas vidas. Esse poder, ele é transformador, vivificador, transformador na palavra mesmo, restaurador da tua vida e da tua casa. Ser tão somente obediente e fiel em toda a sua palavra, no que diz os seus mandamentos, e tu verás a glória de Deus. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor, a Ele honra, louvor, glória, poder e majestade. Glória a Deus. Vocês sabem que domingo que vem é o nosso culto de confraternização. É o nosso amigo secreto. Não é a nossa brincadeirinha, a nossa comunhão, não é? Cheia de bondade, cheia da comunhão, cheia do Espírito Santo. Não é? Então você não falte, vem estar conosco, vem estar junto nessa comunhão que vem do céu. Porque quando o povo de Deus se reúne, há poder transformador na tua vida, na tua casa e na igreja. Amém? Então o tema do nosso culto hoje é: Deus restaura o seu povo. Ezequiel 37, de 1 a 14. Eu chamo a tua atenção a prestar mesmo, atenção na palavra, nos versículos a ser lido. A mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro e pude observar que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó soberano, tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara o eterno e soberano Deus a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculo, farei surgir carne, estenderei pele sobre todos vós, porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho,
um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei. No mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. Então o Eterno me revelou: ó Filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar. Nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou. Estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes, assim diz o eterno e soberano Deus: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas. Eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte, ou seja, da vossa sepultura, eu vos fizer sair, compreendereis que eu sou o Senhor Deus, ó povo meu, e derramarei dentre cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então conhecereis que eu, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse. Senhor, louvamos o teu nome, exaltamos a tua glória e a tua majestade. Aqui, ó Pai, é o lugar, ó Deus, dos teus pés, da tua presença. Neste lugar, ó Deus, exaltamos o nome de Jesus. O homem aqui não tem vez, não brilha. Pai, tu és a nossa estrela do amanhã. Louvamos o teu nome, Senhor. Paizinho amado, e te pedimos, abra, Pai, os nossos olhos, os olhos do nosso coração, Pai. Pai, para que compreenda a tua palavra. Pai, sejamos cheios do teu poder para uma vida transformadora, Senhor. Para sairmos, ó Deus, cantando, Pai, um coro de aleluia. Pai, em o nome de Jesus, enquanto existirmos na face da terra. Louvamos o teu nome e te pedimos, Senhor, seja conosco, esteja conosco, Paizinho amado, e direciona este culto segundo a tua boa e perfeita vontade, em o nome de Jesus, para a glória do teu nome. E a igreja diga amém, 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 graças a Deus, louvado seja o teu nome. Deus, ele é o restaurador do seu povo. Então, o que ele usa? A crise é um tempo de oportunidade. Os grandes avivamentos da história começaram em tempos de profunda sequidão espiritual. Então, Deus pega momentos difíceis e ali ele trabalha um avivamento espiritual na vida daquele que está passando por uma história difícil. Então, assim, ele trabalha em tempos de profunda sequidão espiritual,
apatia religiosa e abandono da fé. Nós estamos vivendo uma aguda crise na nação, na igreja evangélica, em nossa pátria, mas a crise não pode impedir a mão de Deus de agir. Pensa aí no teu problema. Pense no teu problema. Pense. Não fique aí vagando com os seus pensamentos. Prenda o teu pensamento na palavra, para que você possa subir mais um degrauzinho. E no meio da dificuldade, os pés estarem firmes sobre a rocha. Quando o povo de Israel estava como um vale de ossos secos, Deus realizou um milagre e pôs a nação de pé. A nação de Israel não podia levantar-se pelo seu próprio esforço. Você pode ter situação aí na tua vida que pelo seu próprio esforço você não consiga se levantar. Dependa totalmente de Deus. O povo de Israel, eles eram como um vale de ossos secos. Não havia vida neles. Ou Deus se manifestava, ou estariam completamente perdidos. É Deus quem age hoje na vida da igreja. É Deus quem nos restaura. Dele vem a nossa cura. Dele vem a nossa libertação. É Ele quem põe de pé o prostrado. Por isso, há a necessidade de restauração. O povo de Deus estava desprovido de uma vida espiritual. Tudo começa no espiritual. Não adianta você correr por aí, ir atrás de homem, ir atrás de empréstimo bancário, de agiotas. Não adianta. Porque tudo começa no espiritual. E se você entender isso e não se deixar levar por conversinhas de pessoas que não é exemplo nenhum para você, eu lamento por você. Porque o único exemplo que você tem de não retroceder, de ser firme até na cruz, é o de Jesus. Esse é o nosso exemplo. Então, o que fulano fala, Beltrano fala, João, Maria, quem for, não me interessa. Não interessa a você também. O que interessa é o que Deus fala. Mas a maneira de Deus é mais difícil. O caminho é estreito, a porta não é larga. Então, se você não quer começar a trilhar esse caminho estreito para entrar na porta estreita, vai ficar no caminho largo, na porta larga e vai sempre voltar. Vai sempre voltar. Compreendem isso? Então, estar desprovido de uma vida espiritual é um perigo que vocês não têm noção. Porque quando nós temos essa provisão, nós clamamos e Deus responde. Você pode pensar que Deus não está resolvendo o teu problema, que Deus não está nem aí para o teu problema, que Deus está surdo, que não ouviu o teu problema e que você está batendo na porta de Deus à toa. Deus está ciente do teu problema. Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua sendo Deus. Agora, as demais pessoas que falam para você, deixa de bobagem esse negócio de igreja, deixa de bobagem esse negócio de oração, vem ser feliz. A felicidade do mundo é passageira e te leva para um lugar sem volta. Melhor coisa na vida do ser humano é ser fiel a Deus em sua santa palavra.
Pode o mundo cair, pode o dia se transformar em noite, mas o Senhor sempre será a nossa luz. O Senhor sempre será o nosso amparo, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Não ponha a tua confiança no homem. Você está triste? Exponha isso a Deus. O filho te magoou? Expõe isso a Deus. A mulher, o marido, seja o vizinho, seja quem for. Você é a justiça de Deus. Não esqueçam disso. O problema da igreja é que a igreja esquece que ele foi feito justiça de Deus. Então, quem vai te justificar é o próprio Deus. Você não precisa da intervenção de ninguém. Esteja Deus entre você e a situação. E vamos ver para onde a espada vai cortar. Então, o profeta Isaías, ao contemplar a condição espiritual da nação, ele disse assim: este povo está enfermo, de cabeça aos pés. Isaías chamou o povo ao arrependimento. Porém, entretanto, o povo não quis ouvir. O profeta Amós olhou para o povo e viu que o culto estava sendo sem vida, a música era apenas um barulho estridente aos ouvidos de Deus, e chamou a nação ao arrependimento. Mas eles não quiseram ouvir. O profeta Oséias olhou para a nação e viu sua infidelidade, a sua instabilidade espiritual, sua depravação moral. Você sabe o que é depravação moral, não sabe? Precisa eu ficar falando aqui para você. E chamou o povo ao arrependimento. Mas eles não quiseram ouvir. Deus mandou o profeta Miqueias. E este concluiu que o povo estava enfadado de Deus. O povo não quis ouvir. Olha, irmãos, a igreja está aberta. Deus tem mantido essas portas abertas. Quando você começa a ficar enfadado de Deus, ouvir. Ouvir o quê? Ser discipulado o quê? Ouvir Bíblia, oração. Ai, meu Deus, toda semana é a mesma coisa. Aí você já pode prestar atenção na tua vida espiritual. Você está enfadado de Deus. Isso é um grande perigo. Porque Miqueias constatou, ele concluiu que o povo estava enfadado de Deus. E eles não quiseram ouvir. Deus enviou o profeta Jeremias. E este chorou, porque o povo havia abandonado a Deus o manancial de águas vivas. E eles preferiram cavar para eles cisternas rotas. Deus falou 1000 vezes. Chamou, aconselhou, exortou, mas o povo não quis ouvir. Olha, eu tenho um breve testemunho para contar para vocês de uma pessoa. Ela não mora aqui na nossa cidade, mas quando eu pertencia ao outro ministério, eu trabalhava, como a pastora itinerante, que levava o povo para a igreja. E uma vez essa senhora, ela falou assim para mim: olha, você tem faltado muito, o que está acontecendo? Aí ela falou para mim: olha bem, a igreja não está lá? Eu falei: está. O veículo não está disponível para levar o povo da igreja? Eu: sim, está.
então eu vou quando eu quiser. Conclusão, já me mandaram essa semana, tem 2 dias, a foto dessa irmã. Ela enlouqueceu, perdeu a sua família, não tem mais ninguém por ela, está à base de Rivotril, só vive dormindo pelos cantos, não sabe fazer mais a sua própria comida, uma mulher forte e bem ativa. Está completamente louca. Quanto mais vai o psiquiatra, mais louca fica. Porque as dosagens de remédio são acrescentadas. Ela se afastou do manancial das águas vivas. Uma vez que você é chamado, você tem que entender que você foi convocado ao reino de glória, para não duvidar do teu Senhor, mesmo em fase mais difícil da tua vida. A sua dependência tem que ser total no teu Senhor. Você gosta de estar no meio de povo estranho, que desculpa, os filhos de Caim para mim é um povo estranho, mas você gosta de estar ali se banqueteando e dando risadinhas, participando da mesa da iniquidade? Eu digo a você, você está um osso seco, ossos sequíssimos. Porque você só vai ter esta vida quando você fizer essa entrega total para Ele. Quando você não sentir mais prazer nas coisas deste mundo. Deus chamou o povo pelo amor. E este não veio. Então Deus mandou o açoite. Irmãos, aproveite o chamamento de amor. Porque quando Ele decide mandar o açoite, o chicote, a espada, o cerco do inimigo e o cativeiro. Aí a Síria e a Babilônia vieram e levaram o povo para o cativeiro. Não quero estar no cativeiro? Então agora, Ezequiel vê o progresso do mal. Porque o povo foi avisado, mas eles não quiseram saber do manancial de águas vivas. E é aqui que aqui na nossa igreja a gente faz o quê? Avisa. Alguns que estão entre nós, ainda não se aperceberam da gravidade. Pensam que ainda podem continuar em uma mesmice, naquela vida mundana, fazendo aliança com os filhos de Caim, com os filhos da iniquidade. E Deus tem avisado, tem falado, mas não estão se apercebendo. Então, meus amados, o que acontece? Há um progresso do mal. Ver os resultados da desobediência, os frutos amargos da rebeldia. Agora não é apenas um povo doente. A enfermidade dá lugar à morte. E a morte, a desintegração orgânica. Aí vira osso. Então, agora estava ali um monte de ossos secos. A igreja está me compreendendo? Está compreendendo a palavra? Porque a nossa vida espiritual, ela é dotada de ossos, de carnes, tendões e espírito. Aí dou lugar ao mal, o progresso do mal. O que acontece? A minha enfermidade espiritual dá lugar para a morte espiritual. E aí há uma desintegração orgânica. Quando um corpo vai para a sepultura, o que acontece? Toda a carne é consumida pelos vermes.
E assim é a nossa vida espiritual. É assim que é a nossa vida espiritual. É dessa forma. E você se torna ossos sequíssimos. Agora estava ali um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança, e era a maquete da desesperança, o retrato de um povo caído, com a esperança morta. Então, no versículo 11, diz que os ossos secos eram toda a casa de Israel. Mas o versículo 13 diz que aqueles que estavam em sepulturas existenciais haviam antecipado a morte por não ter tomado posse da vida. Quer ver aqui nesse versículo 13? Ó. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte, sepultura espiritual. Vocês estão vendo isso? Então, o povo de Deus estava disperso. Havia falta de vida e também falta de comunhão. O pecado separa, o pecado divide, afasta as pessoas. Eles estavam não apenas sem vigor, mas também dispersos. Há falta de comunhão, há fissuras na comunhão, há muros que nos separam, feridas abertas nos relacionamentos, distância um do outro. Precisamos ser unidos em comunhão. O povo de Deus estava como um vale de ossos secos. Esta era a condição de Israel e de situação de muitos crentes hoje. Muitos crentes. Isso é gravíssimo a situação da igreja hoje. Ausência de vida e de entusiasmo, de prazer na casa de Deus, de deleite na oração. Já viu uma igreja sem oração? Não tem deleite na oração. Qualquer vento que soprar, ela cai. Ela vai ficar em pé ali, enferma, sabe? Cheia de ossos sequíssimos. A vida abundante que Cristo oferece parece estar ausente. O poder do Espírito Santo parece ser algo desconhecido. E muitos crentes estão dormindo. Outros estão imitando, sabe, e amando o mundo. Outros estão flertando com o pecado. Cuida da tua mente. Cuida da tua mente, porque na mente você já pecou. Cuida, repreende, enche a tua mente com a palavra de Deus. Você tem Bíblia em casa? Enche a tua mente com a palavra de Deus. É para isso que a Bíblia serve. É para te tirar de buracos existenciais, sepulturas. A Bíblia mostra o caminho que você tem que tomar. É a palavra do Pai que te chamou à existência. Ele te amou com amor eterno. E este amor não tem valor para você? Você ainda continua andando no vale dos ossos secos? Não tem água para beber? A vida abundante que Cristo oferece parece estar totalmente ausente. O poder do Espírito Santo parece ser algo desconhecido. Muitos crentes estão dormindo. Muitos crentes estão por aí dando seu tempo inteiro para o seu bel prazer, correndo atrás de coisa que Deus disse, amigo, filho, não te perturbas por isso. Eu sou o teu Senhor.
a hora que eu quiser, eu te dou mais do que isso. Me ame, me adore. Submeta-se à minha potente mão, que no tempo oportuno eu te exaltarei. Não lute com teus braços. Não queira passar à frente de Deus. Ele vai resolver. Ele vai resolver. E você já tem experiência que ele resolve. Muitas coisas tragam à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Outros estão imitando aí o mundo, amando o mundo, flertando com o mundo. Outros estão apáticos às coisas de Deus. O povo de Deus manifestava sinais de morte. O morto não tem apetite. Uma pessoa morta espiritualmente não tem fome e sede de Deus. Cansou-se de Deus. Ele não tem prazer na leitura da Bíblia. O culto para ele é uma canseira. Estou indo forçado. Ai, que coisa chata. Uma pessoa morta, você tem que prestar atenção nesses sinais. Uma pessoa morta não sente saudade de Deus, não ama a Deus, não busca em primeiro lugar as coisas lá do alto. O que atrai são os prazeres do mundo, a fascinação da riqueza. Eu estou provido, nem preciso ir lá. O morto, ele é insensível. Deus fala, chama, exorta, mas eles não escutam. São surdas espiritualmente. Eles não se constrangem com o amor de Deus, nem se abalam com o fogo do inferno. Não se importam com a condição dos perdidos. O morto não tem ação. O morto não se levanta, não trabalha para Deus, não tem tempo para Deus. O morto é onde a vida está absolutamente ausente. A tua palavra, quando você vai querer dar uma de cristão para outra pessoa, é inútil, é inválida. Porque você não tem Deus. O Espírito não está mais em você. Você está como ossos sequíssimos. Então, o morto afasta as pessoas, ele se deteriora. Israel já era como um monte de ossos sequíssimos. Há pessoas espiritualmente mortas. Há maridos, esposas, filhos e pais mortos. E se você é a única coluna na tua casa, continue lutando bravamente. Continue, porque você alcançará a vitória de Deus na tua vida, na tua casa. Comece a contemplar a ação do Espírito Santo de Deus se movendo como um vento na tua casa, tirando uma coisa de um lugar, tirando do outro, como se fizesse uma grande faxina e colocando as coisas no seu devido lugar como Ele quer. Mas para isso, você tem que morrer para você e glorificar a Deus, para falar, Cristo vive em mim. Maior é o que está em mim do que aquele que está nesse mundo. Não estou vendo nada, estão me fazendo de otária, estão me fazendo de boba, estão rindo da minha cara. Riram da cara de Noé. Falaram 1000 gracinhas para ele. O profeta que saía profetizando
Falava assim, lá vai o calvo, lá vai o calvo. E morriam de rir dele. Irmãos, não se importe com isso, porque essa não é a nossa pátria. E deixe que Deus faça a justiça. Não faça a justiça com a tua mão. Então, o que nós precisamos é de restauração. E quem é o agente da restauração? Deus é quem toma iniciativa da restauração. E tudo provém de Deus. É Ele quem nos escolheu. Ouça, Ele te escolheu. É Ele quem te chamou. É Ele quem te justificou. É Ele que te transformou. É Ele que te levantou da morte. Então, a iniciativa da restauração vem de Deus. É Deus quem fez Ezequiel andar no meio do vale. E você acha que você não está andando no meio do vale? Que Ele não está dando ordem para você? Profetiza. Profetiza. Abra a tua boca. Usa a minha palavra. Profetiza. Ah, pastora, está tudo ruim lá em casa. Profetiza o vale de ossos secos. Há uma nuvem, pastora, negra sobre a minha casa. Nossa, há muito desperdícios, perdas. Profetiza. Há doenças, há doentes, enfermos. Profetiza ao vale de ossos secos. Porque assim como Deus me chamou, chamou você. Ele te deu autoridade e poder para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. E a porta do inferno não prevalecerá contra a tua vida. Ele te deu autoridade e poder. Exerça, exerça, exerça. Porque Ele nesta manhã está dizendo, profetiza ao vale de ossos secos. Glória a Deus. É Deus quem pergunta ao profeta. É Deus quem manda o profeta profetizar. Toda ação para levantar da morte é iniciativa divina. Então você está cheio de Deus. Profetiza na tua casa, encare as circunstâncias, encare o desconhecido, encare os espíritos malignos, encare essa situação difícil. Aonde é que você está? Receba o avivamento da parte de Deus. Lança fora o mundo da tua vida. Lança fora, lança fora, lança fora. E tu verás a glória de Deus na tua vida. Nós não podemos ficar... Nada se compara à glória do Senhor. Você está falando que nada se compara à glória do Senhor. Mas você mesmo está vendo nada. Então avalie você. E veja se seus ossos não estão sequíssimos. Vê se não houve uma desintegração do teu corpo espiritual a ponto de você virar ossos sequíssimos. Qual é o legado que você tem que deixar para a tua casa, para a tua família, para a tua igreja? Ele profetizava. Ele orava pelos doentes. Ele orava pela casa dele. Ah, eu vi um vulto. Vulto! Profetiza, filho do homem. Profetiza. Deus falou, ó querido filho do homem, profetiza. Porque Deus tem falado à nossa igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus tem falado e te preparado para toda boa obra. Mas se você não quiser, irmão, se você não quiser ouvir a voz do Senhor, eu só tenho que te dizer, eu lamento. Eu lamento.
Sabe, toda ação para levantar da morte é iniciativa divina. Deus é quem age milagrosamente, levantando os mortos da sepultura espiritual. Não pensa porque você hoje conhece Deus, que você não precisa mais de nada? É agora que você precisa muito mais de Deus. Porque uma vez convocado, aquele que Ele deu a saber do seu reino de glória, Ele vai exigir muito mais. Deus perguntou ao profeta, e Ele pergunta para você hoje, nessa manhã: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Os céticos diriam: impossível. Os incrédulos diriam: jamais. Mas Ezequiel, mas você, nós como Ezequiel, abra a tua boca e não seja crente preguiçoso. Abra a tua boca e repita comigo. O Senhor está perguntando. Ezequiel respondeu. E nós vamos responder para Deus agora. Diga comigo. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Você acabou de dar glória a Deus nesse momento. Glória a Deus. Ele sabe. É Ele quem sabe. Se Deus quiser, os mortos se levantam. Se Deus quiser, o leproso fica limpo. Se Deus quiser, o paralítico anda. Se Deus quiser, o bêbado se torna sóbrio. Se Deus quiser, o drogado fica livre. Se Deus quiser, o feiticeiro corre arrependido para os braços de Jesus. Se Deus quiser, o filho que anda na prostituição, na lascívia, no engano, corre e se prostra diante de Deus com arrependimento genuíno. Então, Deus, tu sabes. Deus, tu sabes. O meu marido não se converte. Deus, tu sabes. Senhor, o meu futuro é duvidoso para mim. Será que eu vou alcançar a libertação? Deus, tu sabes. Soberano Deus, tu sabes. Deus pergunta hoje: é possível a nossa igreja receber uma palavra de restauração? É possível esta igreja ser cheia do Espírito Santo? É possível nossos pastores serem tochas acesas nas mãos do Senhor? Glória a Deus. É possível termos líderes cheios da unção do alto? É possível termos jovens santos? É possível termos famílias piedosas? É possível esta igreja ser uma igreja de oração? Glória a Deus! Aleluia! É possível esta igreja ser ganhadora de alma? Glória a Deus! Ezequiel respondeu: Senhor, tu sabes.
Então, nesta manhã, a nossa resposta é: Senhor, Tu sabes. Se Deus quiser, Ele pode fazer de homens e mulheres cheios de intrepidez, fortalecer os fracos, levantar os caídos. Se Deus quiser, Ele pode inflamar essa igreja. Sejamos, sabe o quê? Se você está atento à palavra pregada, sejamos instrumentos da restauração. Pregando a palavra e cheios do Espírito. Exerça essa autoridade na tua casa. É na tua casa que você vai chegar e vai sair profetizando em todos os cantos. É na tua casa que você vai levantar as mãos nos portais da tua casa e clamar pelo portal eterno na tua casa para que entre o Senhor da glória. Seja intrépido, ousado, sem temor do mal. Ele não pode te vencer, ele não pode achar progresso na tua casa nem na tua vida. Ser crente não é modismo. Ser crente é ser chamado, convocado para um reino de glória, embaixadores de Cristo Jesus na face da terra. E você quer o que mais? Embaixadores de Cristo. O resultado da restauração é que os ossos secos passam a viver. Os ossos secos saem da sepultura existencial e passam a ter experiências profundas com Deus. Sabe, aquele mar de águas claras, aquele rio de águas claras aonde Ezequiel mergulhou, você também pode mergulhar. E ali você pode passar a nado, cheio do Espírito. Não tem preço para isso, entendeu, irmão? Compreende, igreja? Isso não tem preço. Ele tem te chamado para viver esta glória. Então, profetiza, filho do homem. E passam a ter experiências profundas com Deus na unidade espiritual, na comunhão íntima e contínua com Deus. Conclusão, para terminar. Como está a sua vida, meu irmão e minha irmã? Você se sente como se fosse um vale de ossos secos? Sua vida espiritual está necessitada de restauração da parte de Deus? Olha, boas novas. Acredite, Ele quer e pode mudar a sua sorte. Deus, Ele é o agente da restauração. Por isso, clame a Ele por uma renovação total em sua vida. Os instrumentos desta restauração estão à nossa disposição. E que instrumentos são esses? Deixa eu lhe falar. Esses instrumentos são a palavra e o Espírito. Não abra mão disso. O processo pode até ser assim aos poucos, mas ele acontece
por determinação divina. Quando Deus agir na tua vida, você vivenciará os resultados abençoados da restauração. É o que você quer? Se é o que você quer, irmão. Então, tome posse de uma decisão agora a favor de Deus. Ele está postos para ajudar. Ele está posto para ajudar você em sua jornada rumo à restauração. Amém? Amém? Assim disse o Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Glorioso Rei da Glória, Deus do sobrenatural. Pai, expressamos o nosso louvor de gratidão, porque o Senhor nunca deixou, nunca abandonou esta igreja. Pai, o Senhor tem falado aos corações e a tua palavra tem corrido, Senhor. Ela tem passado, ó Deus, pela internet, por todos os meios, Senhor, para alcançar vidas. Nós cremos, Senhor, no poder da restauração e te pedimos que cada um de nós aqui sejamos, ó Deus, agentes da restauração, manejando bem a palavra do Espírito Santo de Deus e sendo envolvidos por este Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Louvamos e glorificamos o teu nome. E a partir de hoje, Senhor, porque um novo ano vem, a partir de hoje, tenhamos postura, Senhor, de agentes de Deus, capacitados para toda boa obra, no nome santo de Jesus. Cada um de nós aqui tem um chamado, Pai, para anunciar Jesus na família, na vizinhança, em todos os cantos. Cada um tem um chamado, Senhor, específico. Então, revela a cada um de nós. Então, Senhor, limpa o coração. Tira fora, Pai, a raiz de amargura. Tira fora, Pai, o foco virado para si mesmo. Porque o Senhor manda que profetize. E nesta manhã, eu profetizo agora sobre o vale de ossos secos, sobre aqueles que estão sequíssimos, sobre aqueles que estão sem esperança. O Senhor ordena, tenham vida, e vida com abundância, sejam restaurados, fiquem de pé e marchem, ataviados com essa vestidura santa, essa armadura de Deus, no nome santo de Jesus, para a glória do seu nome, Deus. E esta semana, tenhamos experiências, Pai, contigo, sonhos da tua parte, Pai, discernimento e sabedoria, crescimento espiritual, para vivermos o novo de Deus na nossa vida, em o nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja, que é tochas acesas nas mãos do Senhor, e a igreja que é tochas acesas nas mãos do Senhor, diga amém.
Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja. Jamendo.com